E projetar é bastante coisa. Agora sim. Muito que bem. Agora o bom dia oficial, o bom dia que é gravado, ao nosso último dia de aula do ano civil, né? Pois o ano letivo nós retomamos dia 17 de janeiro. Eu acho que até dia 11 é o nosso último dia de aula, que é a prova, né? Depois é só exame, mas esse exame eu acho que não vamos precisar. Ficaremos um mês, exatamente um mês sem aula. Eu postei os projetos, aí até atendendo a sugestão do colega Érico lá no fundo, coloquei um segundo tema, né? Tinha pensado em fazer sorteio, mas eu acho que a ideia dele é mais interessante, você escolhe, né? Então tem o sistema de atendimento ao aluno e um que também é atendimento, mas é chamada de helpdesk, né? Muito comum nas empresas. Então tem os dois projetos lá, a descrição, e aí fica a opção de fazer um ou outro. E a opção também de fazer individual ou em dupla. Vocês podem ir pensando na modelagem, claro que todo mundo quer descansar um pouco, né? Mas se quiserem ir pensando um pouco na modelagem, nas classes, isso aí já dá para fazer. Aí na volta ali, primeiro dia de aula, que eu acho que é dia 18, aí a gente já entra na parte prática de banco de dados e interface gráfica. Tá? Primeiro banco e depois interface, mas meio paralelo. Até porque banco tem um pouco ali de teoria, pouco mesmo, e interface gráfica é uso de ferramenta. Então, dá para fazer as coisas em paralelo. E eu acho que já também, logo podemos confirmar, já na terça-feira, primeiro dia de aula ali, já 5 aulas, né, de programação, nas terças, então a manhã toda. É bom por quê? Porque a gente precisa dar andamento, principalmente para vocês fazerem projeto, e também porque a gente pode fazer alguma parte do projeto aqui, né? Vocês podem fazer, a gente está ajudando. Tá. E hoje, conforme combinado, a gente termina esse assunto, esse slide que foi iniciado na aula passada, que eu anunciei como um encerramento da base teórica da orientação objeto, né? Então, qualquer livro de orientação objeto que vocês pegarem, mais conceitual, vai ter tudo isso que a gente viu desde o primeiro dia de aula. Conceitos da orientação objeto propriamente dito, classe, objeto, encapsulamento, abstração, que foi visto depois, construtores, modificadores de acesso, e aí depois associação de classes, herança, e agora classe abstratas, interface e polimorfismo. A orientação objeto ela morre aí? Não. Se a gente partir para uma literatura um pouco mais avançada, a gente vai entrar em temas como padrões de projeto, tá? Meio que diretamente ali relacionado com a orientação objeto, mas não é conceito da orientação objeto, já seria uma derivação, uma consequência, o uso da orientação objeto para desenvolvimento. A gente vai ver, vai explicar e vai ver alguns padrões de projeto, mas isso pode ser assunto para engenharia de software, ou seria assunto como tem em alguns cursos, mais esse sistema de informação, para uma disciplina de orientação a objetos 2, que nós não temos. Mas alguma coisa a gente vai ver, ou pelo menos entender o que são padrões de projeto. Tá, então hoje a gente encerra isso aqui e faz alguma coisa de exercício, né? Para praticar. Então, na aula passada a gente começou a falar de classe abstrata, interface e polimorfismo para hoje. De classe abstrata e interface a gente conversou que é uma derivação ou uma evolução da herança. A herança chega como um conceito de carro-chefe na orientação a objeto.
mas percebe-se que ela não resolve todos os problemas ou tem um lado muito teórico que na prática não é tão efetivo. E aí a classe abstrata e a interface, elas chegam basicamente com o mesmo intuito, né, de estarem acima da hierarquia, mas não para que seja necessariamente herdado atributos e principalmente algoritmos, e código e métodos, mas que a gente possa organizar, padronizar, guiar o desenvolvimento das classes, das subclasses, né, ou das classes filhas numa herança. A gente citou esse exemplo, por exemplo, esse diagrama, por exemplo, onde a gente queria criar um sistema de desenho de figuras geométricas, né? Definimos várias figuras geométricas, retângulo, círculo, cilindro, cubo, triângulo, derivadas todas de ponto, né? Seriam desenhadas através de pontos na tela, e a gente viu a forma de, através de uma classe abstrata, garantir que toda figura, toda classe desse meu sistema tenha pelo menos um método desenhar. Ah, porque é chato, é toque isso, professor, porque está tudo bonitinho. Não é só isso. Isso é uma consequência. Mas, muitas vezes, para garantir que o sistema funcione, né? O sistema vai buscar o método desenhar. Daquela forma, eu garanto que todos tenham o método desenhar. Por quê? A partir do momento que você herda de uma classe abstrata, todo método abstrato que tem nela, você tem a obrigação de implementá-lo. Senão, você também é uma classe abstrata. E nesse caso aqui, a gente não quer ser classe abstrata. E por que alguém não queria ser classe abstrata, professor? Porque a classe abstrata ela não foi feita para ser usada. Eu não consigo criar objetos de classe abstrata. E se eu preciso de um cubo, se eu preciso desenhar um triângulo no meu sistema, eu preciso de um objeto dele. Eu preciso que ele exista, eu preciso que ele seja concreto. Se é abstrato e eu não poder criar objeto, não me interessa. Tá, e para que serve a classe que não se pode criar objeto? Eu nunca ouvi falar isso, né? Sempre foi classe, objeto, classe, objeto. Justamente para isso que a gente falou. Ela é criada para ser herdada, para ser guia, para ser mãe das outras classes, para ser a superclasse das demais e dessa forma criar um sistema conciso. Então, essa é a ideia da classe abstrata, né? A gente herda ela da mesma forma que herda uma classe concreta, sem nenhuma diferença. A diferença é que a classe abstrata possui métodos abstratos que nos tornam obrigados a implementar esse método. Depois a gente viu o exemplo ali do arqueiro, que a gente vai do jogo lá, da Age of Empires, J-Empire, que a gente vai retomar com ele. Interface tem ideia muito semelhante, tem basicamente o mesmo propósito da classe abstrata, a diferença é que todos os seus métodos são abstratos, e como ele não tem nada a ser herdado, o Java permite que a gente, através de interface, simule uma herança múltipla. Por que simular? Porque o Java não tem herança múltipla. Assim como é quase um chute isso, mas é um chute meio seguro. A maioria das linguagens orientadas a objetos não tem herança múltipla. Então a interface ela vem sanar, entre aspas, essa deficiência. Então eu posso ir em uma classe, e aí a gente não fala mais herdar, a gente fala implementar, até porque herdar a gente só pode herdar de uma, mas eu posso implementar várias interfaces, né? Agora nós não temos, vou pegar a sintaxe aqui, a interface ela não é uma classe, ela é uma interface. Né? Existe a palavra-chave no Java definindo a interface. E a interface ela não é herdada, ela é implementada. Então tem essa diferença conceitual e a diferença de sintaxe também. Sintaxe ou sintaxe. Né? E no caso da interface, ela é 100% abstrata. Pessoal, quando é que eu vou saber se eu vou usar a classe abstrata ou interface? Isso é um trabalho a ser desenvolvido durante a modelagem, algo a ser pensado. Né?
uma tática, né, que é um pouco utilizada nesse sentido, é quando você pensa, né, numa classe que seria mais uma característica a ser adicionada a uma outra classe. Por isso que eu trouxe esse exemplo aqui. O triatleta, ele é um tipo de pessoa, ele é uma pessoa, então ele vai herdar da classe pessoa, com atributos comuns a todas as pessoas. No caso aqui, nome, acho que eu tinha falado CPF. Já corredor, ciclista e nadador, não seriam tipos de pessoa, mas seriam características ou habilidades, né? No caso, falando de seres humanos, a gente fala de habilidade, mas se fosse um objeto, poderiam ser características. E quando a gente identifica isso, é um forte candidato a ser interface. A não ser que se perceba que precisa implementar alguma coisa, que não é o caso, né? Dificilmente precisa. E outro fato é quando o atleta, no triatleta, né, a classe, ela pode, percebe-se que ela pode herdar, no caso implementar, mais de uma dessas características. Né? Um triatleta ele pode ser ao mesmo tempo, que é de fato, né, corredor, um ciclista e nadador. E aí, nesse caso, não se aplica a herança de classe. Então, seria o caso de interface. Então, a interface, a gente vai perceber que ela tem mais essa característica de ser uma habilidade, ou não é propriamente uma característica de uma classe. E não ser um tipo de uma classe. Isso aí, essa percepção, a gente só adquire com o tempo. Então, vamos, dessa forma, seguir para o último, e não menos importante. Na verdade, eu diria que é um dos mais importantes e dos mais utilizados, o conceito de orientação objeto, e também do nome mais esquisito, né? Polimorfismo. Para quem fala grego aqui, imagino que uma boa parte fala, polimorfe, vocês não falam? Há várias formas, né? Hã? Ah, tá. Sei que alguém falava grego ali. Polimorfismo significado muitas formas. Então, é essa a ideia realmente do conceito. De que um objeto, uma classe, possa assumir várias formas. Duas perguntas é como é que isso é possível e para que isso existe, né? Por que isso é bom? Então, vamos lá. Permite desenvolver sistemas que sejam facilmente extensíveis de forma que novas classes possam ser adicionadas ao sistema, exigindo pouca ou nenhuma modificação nas partes gerais. Novas classes devem ser obrigatoriamente fazer parte de uma hierarquia. Deve-se programar pensando somente nas classes mais genéricas, não se preocupando com as classes específicas. Métodos existentes na superclasse também estarão presentes na subclasse. Então, aqui muita coisa bonita, né? Muito conceito interessante, mas vamos tentar traduzir isso. A ideia, como sempre, da orientação objeto é organizar o sistema, pensando na sua manutenabilidade, não sei se falei certo, mas é algo por aí, e principalmente na sua escalabilidade, na sua extensibilidade, outras palavras bonitas, né? Ou seja, do sistema crescer de forma fácil e organizada. E a ideia do polimorfismo é que a gente possa construir algo que dentro de uma hierarquia, e aí o polimorfismo, e essa é uma característica interessante, é que não existe polimorfismo sem herança. Tá? Para eu ter polimorfismo, necessariamente eu preciso ter herança. Então, a possibilidade de eu construir um sistema e de eu acrescentar uma nova classe nessa herança e eu precisar mexer o mínimo possível no código. Então, vamos pegar o exemplo lá do J-Empire, do Age of Empire, do joguinho que a gente estava... Cadê o meu Eclipse? Sai dali? Que a gente começou a falar na aula passada, que eu cheguei a cogitar, pensar fazer um projeto, mas ou ia ficar muito simples ou muito complexo. Então fica só como exemplo. Então, o Java of Empires, ou Java of Empires.
Nós temos a nossa primeira versão do jogo, que tem apenas 3 personagens, né? Todos compartilham algum tipo de informação e comportamento, logo todos herdam da classe personagem. Então, a gente já está prático em herança. A primeira coisa foi perceber que esses 3 personagens, esses 3 elementos do nosso jogo, o aldeão, o arqueiro e o cavaleiro, eles têm algo em comum, né? Eles estão ali no jogo com o mesmo objetivo, né? Se mover, parar, atacar, defender. Então eles têm algumas características em comum. Isso nos leva já a pensar em herança, né? E organizar através de herança, para a gente obter todos esses benefícios que a gente vem falando até agora e mais uns que a gente vai conhecer hoje. Então, por isso que já pensamos numa classe chamada de personagem, né? Foi o nome que veio à cabeça. E nós temos esses 3 elementos, o aldeão, o arqueiro e o cavaleiro. Eles têm um identificador único, um nome, e eles podem se mover pelo cenário, né? Dependendo do personagem, ele tem poder de se mover mais ou menos. Por exemplo, o aldeão ele só se move um, é o mais simples, né? Como se fosse o peão lá do xadrez. O arqueiro ele se move 2 unidades, o cavaleiro se move 10. Tá? Então aqui, ainda de forma muito crua, a gente cria o objeto dos 3, né? O arqueiro e o cavaleiro, e move os 3, né? Aqui, o A.mover, B.mover, C.mover. Então criamos os 3 e movemos. Nada demais. Seguimos. Para começar o jogo, né, a gente já define ali que inicialmente o jogador já tem acesso a 300 personagens para montar o seu exército e fazer o joguinho. No caso ali, 100 de cada. Né? Então eu criei um vetor com 100 aldeões, né? Criei um outro vetor de 100 arqueiros e um outro vetor de 100 cavaleiros. Então, 300 personagens aí distribuídos 100 de cada um. Aqui na linha 59 eu omiti a criação, mas seria o quê? Um for fazendo new. Né? Lembrando, eu tenho 100 objetos dentro. Eu fiz o new do vetor. Mas os 100 elementos lá dentro não estão instanciados. Então a gente teria que fazer, quando ele for para o código, mostro, né? Mas a gente teria que fazer um for inicializando cada um dos objetos. Né? Vet A 0, new, aldeão, vet 1, new, aldeão, vet 2 até o 99 e assim por demais. Eu tirei ali porque não cabia. E depois a gente chamou o método mover de todos os objetos dentro dos 3 vetores. Então fiz de 0 a 100, que é o tamanho deles, poderia ter colocado aqui o ponto length. Estou chamando o mover de cada um deles, né, do vet A, vet B, vet C. Tá? Então aqui a gente mostrou as 3 classes, o método de mover. Agora aqui a gente já está fazendo a coisa funcionar, né? Já é o jogo, entre aspas, em execução, com os seus 300 personagens e eu movendo todos eles. Beleza. Agora vamos colocar a situação, né? Essa foi a primeira versão. A gente vai evoluir o jogo. A evolução seria criar um novo personagem, que é o guerreiro. Né? Fica ali pelo entendo, né? Tinha com 1 unidade, 2 unidades de movimento e outro 10. E o guerreiro a gente quer colocar ali, sei lá, com 5 unidades. Para a gente acrescentar mais um personagem aqui, a gente teria que mexer no código, né? Criar o objeto, alterar o laço aqui, a repetição, criar mais um. Né? Então a gente teria que fazer uma modificação. Pode parecer natural. Professor, mas é uma modificação. Sim, num pedaço, né? Imagine um novo jogo. A gente consegue fugir disso? Consegue. O polimorfismo, né, graças à herança, né, que ele está atrelado, mais uma vez, não existe polimorfismo sem herança. E, né, por mais que, como sempre, a gente traga um exemplo lúdico, isso aqui é extremamente utilizado, tá, pessoal? Inclusive, né, com bibliotecas que a gente já usa, por exemplo, a de coleções. E aí reforço que grandes frameworks, não só em Java, né? Lembre que a gente não está falando de Java, a gente está usando de Java, mas isso é para qualquer linguagem orientada a objeto, mas é extremamente utilizado isso. Não existe programar sem orientado a objeto sem fazer isso.
Então, com o polimorfismo, né, como era de se esperar e já foi enunciado, é possível incluir novos personagens no jogo sem que seja preciso modificar boa parte do código. Alguma coisa tem que fazer? Sim, alguma coisa sim, porque aqui não vai aparecer do nada. Mas a gente consegue modificar bem menos do que se a gente não tivesse herança junto com o polimorfismo. Então, o que eu fiz, né, o que foi feito aqui? A gente criou um único array com os personagens. Então vejam que aqui, e assim, a gente vinha utilizando de alguma coisa de polimorfismo e só não sabia, né? Então vejam que aqui a gente teve que criar 3 vetores. Cada personagem novo que surgia, a gente teria que criar um novo vetor, e um novo vetor, e instanciar esse novo vetor, e mover esse novo vetor. O que a gente fez ao invés disso? A gente criou um único vetor, que no caso aqui a gente representou como uma velhice. Poderia ser vetor? Poderia, mas uma velhice a gente já sabe que é um pouco melhor. E vejam que eu criei ele como personagem. Eu não criei esse velhice de aldeão, nem de arqueiro, nem de cavaleiro e nem desse guerreiro novo que a gente quer fazer. De personagem. Professor, eu posso sim, a gente já viu, não é? Quando a gente viu herança na semana passada, que a gente consegue que uma classe geral, por isso que aqui no conceito ele fala, deve se programar pensando somente nas classes genéricas, não se preocupando com as classes específicas. Por isso que a gente tem que pensar ali, no caso, na personagem. O que é um personagem do jogo? As específicas, que são os personagens de fato, arqueiro, guerreiro, etc., é que vão se adaptar àquilo, né? Mas o que é? Se eu definir um personagem de forma correta, né, se eu pensar nessa classe genérica de forma correta, ela vai atender sempre às classes específicas. E dessa forma, eu posso fazer isso aqui. Eu posso criar um vetor de personagens, tendo a certeza que qualquer personagem que surgir no meu jogo, na versão 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, né? Pega um Age of Empires dessa vida, existe há 20 anos, se surgir um novo personagem, ele vai se adequar ao código, eu não vou precisar fazer gambiarra ou estar mexendo tanto no código assim. Então eu crio um array de personagem, veja aqui na linha 2, e aí eu posso adicionar qualquer classe que herde da minha classe personagem. Então eu tenho aqui 3 objetos que eu criei, o aldeão, o arqueiro e o cavaleiro, e faço personagens.add, né? Adiciono A, que é o aldeão, aqui que é o arqueiro, e C, o cavaleiro. E aí o for, para mover esses personagens, vejam que eu nem faço referência a esses 3 objetos, eu só faço o laço, a repetição, em cima de personagens. Pego personagens, armazeno IP e faço o movimento deles. Então, se a gente levar isso para o código, vamos ver o código mais completo agora. Eu vou seguir aqui no projeto da aula 26, porque eu já tinha trazido encaminhado para a gente não queimar tanto tempo. Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa para mostrar. Aqui é o exemplo do... exemplo ali que já está no slide. Sim. Tá? Então eu tenho aqui a classe personagem. Está definido como uma classe abstrata. Tá? Tem o ID, né? O personagem, o construtor dele só recebe esse ID, que é o identificador. E tem o método mover. Então o aldeão herda de personagem, o construtor passa para o super, né, já que o ID está lá,
e eu sobrescrevo ou implemento o método mover, porque lembrando, né? Vou apagar aqui. O que ele diz? Aldeão, ele herda de uma classe abstrata, portanto, deve implementar-se o método abstrato. Senão, ela não pode ser uma classe concreta, né? Ela, por enquanto, é uma classe abstrata. Então, a gente implementa o método mover, simplesmente escrevendo aqui, movendo aldeão em uma unidade. Da mesma forma, o arqueiro, tá? Então, herda de personagem, implemento mover. Da mesma forma, o cavaleiro, né, construtor, herda de personagem, implementa o método mover. Certo. É que aqui eu dei mais uma organizada melhor do que no código. E eu vou apagar aqui o guerreiro para a gente fazer junto. Tchau, guerreiro. Certo? Então aqui eu tenho a classe principal do jogo, ou a classe J Empire, que tem o nosso main. Mas aí eu dei uma quebrada no main para ficar um negócio mais organizado. O que é que eu tenho aqui? No main eu crio o objeto J Empire. Tenho na classe o ArrayList lá, o personagens, né, igual a gente tem no slide. Tenho o método adicionar personagem, né, para não ficar repetindo o código. E tem a execução, que é o movimento dele. Então, é tudo que está aqui, né, só que organizado em método. Isso aqui é o atributo da classe. Aqui a gente tem a adição no vetor, né, que eu chamei adicionar, e aqui a execução. Então, no método main da JEmpire, crio objeto, crio os meus personagens, né, os meus elementos, adiciono o personagem e depois executo, né? O adicionar é simplesmente um add na ArrayList. Então, vou dar Ctrl F11, aqui movendo Aldeão unidade, movendo arqueiro unidade, movendo cavaleiro unidade. Eu quero mais um arqueiro. Então, eu venho aqui, qualquer lugar, né, não vai fazer diferença. Crio um novo arqueiro, né, como se a gente estivesse inserindo um novo personagem no jogo. Arqueiro vai ser o elemento 4. E aí eu faço JEmpire.adicionar um novo personagem, arqueiro 2. Executo e já tenho mais um arqueiro no jogo. Beleza, até aí, né, não tem nada tão diferente do que a gente vem fazendo. Mas essa é a nossa versão 1.0. Chegamos no ponto em que a gente disse, vamos precisar de um novo personagem, né? O jogo está carente aí de um personagem intermediário. Beleza, vamos lá. Vamos criar uma classe que vai ser o guerreiro. E aí criatividade não falta para a gente criar outros, né? Já tenho definido na regra que para fazer parte do meu jogo, ele precisa ser um personagem, então ele herda da classe personagem. Nesse momento, né, o próprio Eclipse já nos... Opa, bom dia. O próprio Eclipse já nos dá o alerta, dizendo, preciso do construtor do personagem, né? Então, se a gente está herdando uma classe, que para ela existir, né, para eu criar um objeto dela, precisa passar um parâmetro para o construtor, então, essa aqui não tem como fugir disso. Public, guerreiro, o construtor é um inteiro, que é o ID. A vantagem é que ele está pronto lá na classe pai, ou na classe mãe, personagem. Então, a gente já chama o guerreiro. Continua dando erro. Vamos lá dar uma olhada. O tipo guerreiro, né? Chama de type, não chama de classe. Classe é um tipo, né? Deve implementar o método abstrato herdado personagem.mover. E aí eu falei isso na aula passada, mas vamos reforçar, né? A gente tem duas opções para resolver esse erro. Adicionar o método não implementado, né? Se a gente clicar aqui, ele já gera o método para a gente implementar e o erro já some. Mas ele tem uma outra opção,
Make type guerreiro abstract. Ô, porcaria. Olha o que ele fez. Sumiu o erro também. Mas ele, para assumir esse erro, ele colocou guerreiro como abstrato. Resolveu o problema? Isso tá ok? O Rafael, né, timidamente ali, mas muito consciente, disse que não. E por que, Rafael? Você poderia nos brindar com uma justificativa por que isso aqui não nos resolve o problema? Não quer falar. Ah, quer falar? Isso aí. Deixa eu ver se eu entendi, porque a máscara às vezes não ajuda, também já não estou ouvindo aquela coisa. A gente não quer guerreiro como abstrato, né? A gente já tem a classe personagem como abstrata, e guerreiro não nos interessa. Mas por quê, professor? Está funcionando, ó. Não tem nenhum erro, posso entregar assim, ganho 10? Vamos olhar, né? A gente criou o guerreiro porque a gente precisa dele no jogo, né? O aldeão, o arqueiro e o cavaleiro não são suficientes no nosso jogo. Tá faltando esse papel do guerreiro. Então eu vou vir aqui, né? Eu já tenho 2 aldeões. Um aldeão, 2 arqueiros e cavaleiro. Eu estou falando certo, aldeão, né? Aldeões. Espero que sim. Então agora eu quero um guerreiro. Guerreiro, G igual a nil. Guerreiro vai ser o elemento 5. Esse 5, claro, a gente podia automatizar. Opa, erro. Henrique, por que está dando erro aqui? Henrique agora tirou um 10, né, Henrique? Se valesse nota, mas não está valendo. Eu estou tentando criar um objeto da classe abstrata. E ele está dizendo aqui, ó, cannot instantiate the type guerreiro. Não posso instanciar o tipo guerreiro. Não posso criar objeto de guerreiro. Por quê? Porque ele é abstrato. Abstrata, gente, além do nome já dizer ela é abstrata, não é concreta, ela tem um buraco. O buraco, no caso desse aqui, é o método mover que está vazio, né? Ele não está aqui, mas ele está herdando de personagem. Aqui, ó. Está vazio. Mover não tem corpo. Digamos que o Java fosse querido igual o PHP, que deixa você tudo, né? Não é bem assim. E deixasse criar o objeto do guerreiro. Opa, beleza. Aí eu faço guerreiro.mover. O que o Java vai fazer nessa hora? Se ele não sabe como é se mover, se ninguém falou o que é mover, se ele tem que andar para frente, se ele tem que pular, se ele só vai mandar uma mensagem, se ele vai voar. Então, como é que eu vou deixar um método vazio, um método sem algoritmo ser chamado? Não faz o menor sentido, tá? Então, veja, não faz sentido na teoria, né, por ser abstrato, e essa não é a ideia do abstrato, de ser criado objeto, e não faz teoria na prática, né? Na programação eu não posso ter um objeto que eu chame um método que não existe, ou que só existe o nome dele e ele não sabe o que fazer. Tá? Então, ele não deixar a gente instanciar um objeto de uma classe abstrata, não é à toa. Tá? Não é por ser chato ou ser rigoroso ou coisa do tipo. Então, a gente precisa. E, no caso, né, do jogo, a gente quer o personagem. Então, não nos interessa o personagem guerreiro, né? Não nos interessa que ele seja abstrato. Diferente da classe personagem. Eu não quero um personagem. Eu não quero esse elemento no meu jogo. O que um personagem faz no jogo de guerra? Nada. Né? O aldeão, também não sei muito o que faz o aldeão. O aldeão corre e taca pedra. Vocês que são do jogo aí, o arqueiro, flecha. Cavaleiro, cavalo, corre, foge, né, da batalha. O guerreiro é porrada para todo lado. Mas o que faz um personagem, gente? Personagem não existe. Então eu não quero o mesmo objeto. Então não tem problema nenhum em personagem ser uma classe abstrata. A gente quer que ele seja abstrato, porque eu até nem quero que alguém crie um personagem no meu jogo e estrague o jogo, colocando a figura e vai ficar parada lá, porque não sabe o que fazer. Então personagem, ótimo que seja abstrato. Mas guerreiro, não. Tá? Então, para que ele não seja abstrato, e eu não quero isso,
a gente vai seguir a primeira sugestão aqui, ó. A primeira sugestão aqui, ó. Obrigado. Que é implementar o método abstrato. Aí sim, a gente vai fazer uma coisa muito sofisticada, que é o guerreiro está se movendo. Perdão, Nietzsche. Acreditem, movendo. Manter o padrão aqui, né? Movendo guerreiro em 5 unidades e tacando pedra. A gente só fez o mover, né? A gente poderia fazer o atacar, o defender, mas a gente só fez o mover. Tá? Nesse momento, agora sim, eu tenho o guerreiro e basta eu adicionar. Adicionar. E agora eu tenho já um guerreiro no jogo. Então, além da gente, né, reforçar mais uma vez a questão da classe abstrata, veja que eu adicionei uma classe, um novo elemento através da nova classe do nosso jogo, e não precisei mexer nada na execução do jogo. Eu só adicionei ele aqui, né, na minha lista de personagens, e a execução eu não precisei mexer uma única linha. Por quê? Porque o polimorfismo atuou para nós. Porque eu guardei esse guerreiro, assim como os demais, num vetor de personagem, porque a classe personagem, por ser classe mãe, ela pode atuar como várias outras classes, que são suas filhas. Ela pode atuar de várias formas. Então, isso aqui é o polimorfismo agindo. Se não existisse isso aqui, a gente teria que ter vetores, um vetor para cada tipo. Um vetor de aldeão, um vetor de guerreiro, um vetor de arqueiro, um vetor de cavaleiro, né? Igual isso aqui. Então, a gente tem aqui um programa orientado a objeto sem orientação a objeto. Eu teria que criar mais um vetor, eu teria que instanciar esse vetor, eu teria que acrescentar esse vetor aqui na execução. Porque eu não conseguia, não estou fazendo que uma classe atue como várias outras. Então, eu tenho que tratar todas de forma separada. Aqui, não. No código fica melhor. Aqui eu não precisei mexer na adição, não precisei mexer na criação, não precisei mexer uma linha aqui na adição, não precisei mexer uma única linha na execução. Então veja que a única coisa que eu fiz no jogo foi criar um objeto e acrescentá-lo no jogo. Todo o resto intacto. O que é isso? É o polimorfismo funcionando. É a classe, e isso só foi possível porque o guerreiro faz parte, assim como os demais, da hierarquia de personagem. Então, o personagem consegue atuar como um guerreiro. É mais uma forma que ele consegue assumir. Então, isso aí seria o próprio polimorfismo funcionando. Agora, a gente vai fazer um exercício. Vamos fazer juntos para que a gente consiga fixar esses conceitos. Num exemplo que a gente já vinha trabalhando, mais ou menos parecido, e algo mais real, né? Não que o jogo não seja, né? Mas talvez a gente fazendo aí do zero, a gente consiga perceber um pouco melhor os conceitos, tá? Até aqui alguma dúvida? O pessoal lá no fundão está sossegado? Está em paz? Vinícius está quieto ali, Vinícius vindo para frente, já desistiu de nós e abandonou. Só o Henrique, né, se mantém firme e forte. Está terminando a agenda, né, Henrique? Acertei. Eu conheço você. Hã? Deixa tudo para outra hora, isso aí. A gente é brasileira, né, Henrique? Não se rende nunca. Tá, nenhuma dúvida até aí? Então vamos trabalhar e encerrar por enquanto. Eu vou deixar até que vocês também digitem
porque temos 1h20. Eu acho que dá tempo. Então vamos lá. Exercício: gerar folha de pagamento da empresa. Existem 4 carreiras na empresa. O funcionário, né, mensal fixo. Isso aqui parece com outro exercício que eu tinha colocado, né? Mas enfim, é nessa linha aí de herança de funcionário. O mensal fixo, que ele tem um valor fixo por mês, dependendo do número de horas que trabalhou no mês. Então, o funcionário padrão ali. Tem o horista, que ele recebe um valor adicional pago por hora extra, trabalhada além das 40 semanas. 40 horas semanais. 40 semanas. O valor da hora extra é acordado com cada funcionário. Fez um exercício bem parecido, né? Só que o outro... foi na aula passada. Um comissionado, salário calculado somente sobre... Foi da herança agora não lembrei. Salário calculado somente sobre o percentual das vendas que efetivou. O percentual das vendas é o valor acordado com cada funcionário. E o comissionado efetivo, valor fixo por mês mais adicional do percentual das vendas que efetivou. Eu estou confundido porque é muito parecido com a aula passada. Só que a outra era focada mais na herança dos tipos de funcionário, né? Aqui a gente também vai ter herança, vai ter os tipos de funcionário, mas a gente vai focar no cálculo do salário, da folha de pagamento, né? Para nisso aí a gente aplicar o polimorfismo. Faça a modelagem para representar os funcionários dessa empresa. Faça uma rotina que permita gerar folha de pagamento. Faça uma rotina que permita aumentar em 10% o salário base de todos os funcionários da carreira efetiva, comissionado efetivo. E é necessário fazer uso de polimorfismo, tá? Então eu vou começar e vou ver se vou dando as tarefinhas para vocês fazerem também nesse meio tempo. Vamos primeiro pensar na modelagem, né? Como é que a gente conseguiria organizar isso na forma de uma herança? Se o exercício está pedindo polimorfismo, necessariamente vai ter herança. E nem precisava pedir, né? A gente já consegue ver uma herança aqui mais ou menos desenhada. Vamos só se acertar em alguns, nos acertarmos em alguns detalhes. Eu acho que eu vou para o programinha aqui, porque eu vou intercalando entre o slide e o desenho. Deixa eu só ver aqui, cadê o... Figuras... Funcionário, aqui era diretor, funcionário... Poderia fazer em cima desse, né? A herança já está feita. A ideia é a mesma. Não, mas vamos fazer de novo. Mas poderia ter pensado em fazer em cima desse. Um Java Project, aula 27. Beleza. Então vamos aqui criar uma classe pai ou classe mãe, que eu vou chamar de funcionário. E aí aqui, né, até para a gente ir reforçando a sintaxe do UML para a classe abstrata. Então, ó, marco aqui como isAbstract. No caso
dele ele nem põe o rótulo, só põe ela como itálica, que é o que vai acontecer quando vocês forem na documentação do Java Docs, deixa eu ver aqui, list. Vocês vão perceber que as classes abstratas, elas estão em itálica. Ou não estão mais? Não, eles ficavam realmente, agora não estão mais. Não. Antes ficavam em itálica, agora não ficam mais. Aqui é o interface, mais um abstract list. Não, não fica itálica mais. Achei que ainda ficava. Classe funcionário, está itálica, abstrato. O que poderia ter de atributo em funcionário? Que é comum a todos o nome. Privado. Poderia colocar nome CPF. CPF. Privado também. E aí seus get set a gente não vai colocar, né? Vamos lá. Salário mensal fixo. Valor fixo por mês, independente da quantidade de hora. Valor pago adicional. Salário calculado. Eu acho que até o salário, cada um vai ter o seu. Mas vamos lá. Mais uma classe. Mensal. Mensal fixo. Fica feio o nome do funcionário assim, né? O cara é definido pelo salário. Mas ele vai herdar de funcionário. Horista, valor adicional pago por hora extra trabalhada além das 40 horas semanais. O valor da hora extra é acordado com cada funcionário. Vocês acham que essa classe ela herda de funcionário ou herda de mensal fixo? Ó, o mensal fixo ele tem um salário fixo. Dá até para mudar, né? Chamar de funcionário. Vai ficar mensal fixo mesmo. Você acha o quê, Henrique? Eu tenho o valor do salário do mercado funcionário. Eu pensava que seria o salário. O funcionário, deixa eu ver, calculado somente o percentual de vendas, é acordado, isso aqui não tem nada, valor fixo por mês, mais adicional. Eu acho que todos têm um salário fixo, tá? Igual a gente tinha feito no outro. E aí é variado pelas suas funções. Eu vou colocar assim que parece me fazer sentido. Vai ter um salário fixo, ou salário base. Agora, e esse aqui eu vou deixar protected, porque a gente vai precisar mexer nele. Opa. Beleza. Aí o mensal fixo é só esse salário base, né? Ele não tem nada mais. Agora, o horista, ele tem o salário base, ó, adicional pago por hora extra trabalhada, além das 40 horas semanais. O valor da hora extra é acordado com cada funcionário. Então, ele tem esse salário base também. Então, eu acho que ele vai dar direto ao funcionário. Salário calculado somente pelo percentual de venda. O percentual de venda é acordado com cada funcionário. Não. O comissionado ele não tem o salário base. Isso aqui sai. Esse aqui tem o salário base. Um salário fixo.
e só. Salário base, que eu vou colocar como protected, e ele vai ser um float, né? Ou um double, como a gente vem trabalhando com double. E aí, esse horista, ele tem esse salário base, então ele vai herdar daqui. Ele vai herdar do mensal fixo. Só que além do salário base, ele tem um valor adicionado pago por hora. Então ele vai ter um atributo que é a quantidade de horas e um outro que é o valor por hora. Então eu vou chamar aqui de valor hora, que é privado. Só esse O aqui não precisa ser maiúsculo. E ele vai ter também a quantidade de horas. Quantidade, horas. Privado, inteiro. E o valor hora, double. Eu não sei se alguém discorda, sugere alguma coisa diferente, mas parece fazer sentido que o horista ele é de mensal fixo. Já o comissionado, ele é um comissionado sem o salário fixo. O salário é calculado somente sobre um percentual das vendas que efetivou. O percentual das vendas é um valor acordado com cada funcionário. Então, esse comissionado, ele vai estar aqui. Ele vai ter um percentual da comissão, que é um float, e ele vai ter um total de vendas. Total de vendas, que é privado e é double. Aqui vou manter o double. E aí tem um último, valor fixo por mês, comissionado efetivo, mais adicional do percentual de vendas que efetivou. Ele seria uma mistura desses dois aqui, né? Esse comissionado quase que daria para a gente fazer como uma interface. Não, mas aí para atributo interface não vai ser interessante. Então, ele vai ser um comissionado efetivo que vai... Opa, faltou herança aqui, né? Esse herda desse e esse herda desse. Então, além do percentual e da comissão, né? Esse aqui vai ter um salário fixo, valor fixo. Que é um privado. Ok, alguma sugestão aqui? Tirando o mensal fixo ali, que eu achei o nome horrível, eu acho que está ok, pelo menos com a ideia do enunciado ali. Salário base,
horista mais salário base. Esse aqui não tem salário base. Esse aqui tem valor fixo mais o principal. Alguma sugestão? Não, Vinícius, tudo certo? Beleza. Então vamos implementar isso. Deixa eu ver se tem alguma sugestão aqui. Não. Sem sugestões. Vamos fechar a câmera, que agora não tem necessidade. Vamos implementar. Vou criar um pacote aqui. Ponto folha pagamento. Não Java Project, Java Class. E eu vou deixar vocês copiarem, tá? Eu faço uma classe e vocês copiam. Podem abrir vossos eclipses. Aqui eu já posso marcá-la como abstract, né? Não dá tanta vantagem assim, mas é interessante ver, né? Ele já coloca aqui abstract. Por quê? Porque ela, né, talvez a gente, por enquanto, nem pensou em um método abstrato, mas a gente não quer um funcionário, né? Ele não faz sentido no nosso sistema. A gente tem um funcionário que tem um salário fixo, tem um horista, tem um comissionado efetivo, mas funcionário, assim como personagem, não existe. Então, a gente define ele como abstrato, mesmo que a gente não tenha um método abstrato inicialmente para ele, o que não é um problema. Esfriou aí, Henrique? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo algum método que ele faça modelagem, rotina permita gerar folha de pagamento. Isso aí vai ser uma classe à parte. Ok. Por enquanto, o que dá para ter aqui é um retornar salário, né? Que ele vai retornar ali com uma conta. Então, eu vou fazer um abstrato aqui, eu acho que faz sentido. Vou fazer um public double get public abstract get salário. Tá? Então, método abstrato não tem abre e fecha chave, morre ali no ponto e vírgula. Beleza. Vocês vão copiar, eu posto depois, não querem copiar? Estão em ritmo de férias já. Estão copiando? Então deixa eu ir rapidinho no banheiro, porque eu tomei um litro d'água agora. É por isso. É muito molinho.
Seguimos. A segunda classe seria o de nome feio, né? Mensal fixo. Ela não é abstrata, a gente pode até colocar aqui, ó, superclasse. A superclasse dela é a funcionário. E aí ela já vem com, olha só que legal, ela já vem com extends e já vem com get salário, porque ele sabe que tem que implementar o get salário, que é um método abstrato. O erro ainda é por conta do construtor, né? Mensal fixo, ele tem o que de atributo? O salário base. Então, nós temos um protected, né? A gente colocou como protected, tá ali, cerquilha, protected, double, salário base. Isso. Então, no construtor, além do nome, CPF podia ter deixado de lado, né? Só dá trabalho para construir. Double salário base. Isso aqui a gente aprendeu a fazer, né? A gente joga pro construtor pai os atributos que lhes pertence e constrói aqui o que é nosso, que é o salário base. O que é o get salário é simplesmente o salário base, então esse aqui fica fácil. Então vejam que, né, cada funcionário ele tem uma forma diferente de calcular o salário. Mas com a classe abstrata, com o método abstrato, a gente garante que todos vão ter um get salário, né? A gente não vai chamar um de get salário fixo, get comissão, get não sei o quê, e virar uma dificuldade na hora de eu chamar para calcular a folha. Não, eu sei que todo mundo vai ser um get salário. Então isso vai me facilitar bastante a vida. E eu consegui isso com a classe abstrata, o método abstrato. Nesse caso aqui, o cálculo do salário, muito fácil, né? E os gets and sets, que a gente nem vai utilizar, mas não custa. E é um get set também, né? Porque os outros já estão na classe pai. Beleza, mensal fixo, ok. Agora nós temos o horista. E o horista, ele herda de mensal fixo e não de funcionário. Apontando erros, não é por conta do construtor. O que ele tem de atributo? O valor da sua hora e a quantidade de horas trabalhadas. Então, ele tem um double, que é o valor da hora, e tem um int, que é a quantidade de horas trabalhadas. Construtor. Aí o construtor vai crescendo, né? Ele tem nome, ele tem CPF, ele tem um salário base, ele tem o valor da hora e ele tem quantidade de horas. Aqui vou simplificar. Para o construtor pai, a gente passa nome, CPF e o salário base. Professor, não era só nome, CPF, sim, nome, CPF lá do funcionário, né? Mas o mensal fixo já são esses três, e aí ele vai passar nome, CPF para o outro. Quantidade de horas
é o QTD horas e o valor hora. Então tá aí o construtor. Também vamos implementar o get salário base, não, get, como é que é? Get salário. Também como sobrescrita. Aí esse aqui, ele já tem um negócio diferente, né? Ele é o salário base, mas não, né? Mais valor hora vezes a quantidade de horas. Então, o cálculo desse aqui, vamos minimizar para poder enxergar. Né? A gente pega o cálculo do salário do mensal fixo, que ele também tem esse salário, né? Se a gente lembrar da descrição, ele é um adicional pago por hora extra, além das 40 horas semanais, além do fixo. Então, ele tem esse fixo mais quantidade de horas vezes horas trabalhadas. E seus getters and setters. Tá? Então, tá aí o Orister dando de mensal fixo. O próximo é o comissionado. Isso. Comissionado, ele herda de funcionário. O comissionado, ele tem o salário... não, ele não é da salário base, né? Ele é só o percentual da comissão e o total de vendas. Então, ele tem... E são protected. Bem que dá para ser privado também, porque ele vai chamar o outro, vai chamar o get salário. Vamos dar uma olhada se privado vai ser um problema. Double percentual comissão em double total vendas. Vamos chamar o construtor. O construtor vai receber pelo menos, né, nome CPF, mas também a gente quer o percentual e o total. Então, para o super, a gente passa o nome CPF. E os demais a gente constrói aqui. Está construído o comissionado. O salário dele, ele não tem um salário base, é só realmente um percentual em cima do total de vendas. Então, é total de vendas vezes percentual. Não tem segredo. Esse é o salário dele. E gets and sets, que também acho que não vai precisar, mas também não é um problema tê-los. É isso. A última classe é o comissionado efetivo, que é o cara que tem comissão, mas também tem um salário fixo. Ele herda de
Comissionado. Né? Então, ele já é da comissão e o total de vendas. A única coisa que muda aqui é que ele tem um valor fixo. Salário fixo, né? Que não é um string. Vamos corrigir aqui. Como herda de comissionado, que herda de funcionário, ele tem o nome, ele tem o CPF, ele tem um percentual, ele tem um total de vendas e ele tem também agora um fixo. Para a classe Pai, nome, CPF, percentual e total, legal, já gerou aqui para nós. E aqui a gente só complementa com o fixo. Vamos implementar o get salário, sobrescrevê-lo, né? Que é o salário do pai, que já faz a multiplicação do percentual vezes total de vendas, só que ele também tem o salário fixo, né? Aqui a herança é o contrário, né? Quanto mais desce, maior o salário. Geralmente é a pirâmide invertida ali. Quer dizer, aqui é a pirâmide invertida. Gets and sets. Certo? Com isso, a gente finaliza a nossa hierarquia de funcionários. Está implementado isso aqui. De fato, essas 4 classes a gente precisava, porque são 4 salários distintos, né, sendo calculado. Um é fixo, outro tem esse salário base mais hora extra, esse aqui ele só trabalha em cima de comissão, esse aqui também é um comissionado, né, mas tem um valor fixo adicionado. E a gente viu por bem, né, criar isso através de uma herança. O que a gente ganhou? Então, será que é pouco para tanto trabalho? Isso não deu muito trabalho, né? A gente ganhou da herança alguns atributos, que a gente simplificou, né? Mas no caso real, o funcionário teria muito mais atributos. O cadastro, quem já trabalhou ou trabalha, sabe que num teste adicional você leva todo o documento da sua vida, o que estaria nessa classe. Então isso já seria um belo ganho. Endereço, contato, RG, título do eleitor, e meu Deus do céu. Então estaria tudo ali, a gente ajudaria, só isso já seria um benefício. A gente também conseguiu padronizar, né, e gerar um guia, orientação, um modelo para que todos tenham um ganho de salário, porque a gente vai precisar disso para fazer a folha de pagamento, tá? Que é o nosso sistema de folha de pagamento. Isso aí a gente até, digamos, absorveu do outro módulo do sistema, vamos imaginar uma coisa assim. Ok. Então, vamos criar agora a classe class folha pagamento. Tá, por enquanto, o que teria a folha de pagamento? A folha de pagamento ela vai receber os dados de todos os funcionários, né? Então, a gente vai receber um volume de dados. Quando é volume, a gente já pensa em array, né? Em array list, no caso. Poderia ser um atributo aqui? Poderia, mas de repente também o calcular poderia ser um método estático. A gente só passa o vetor e ele retorna. A gente poderia brincar dessa forma hoje, né? A gente poderia ter um public, a gente quer um valor, né? Double, public static double, calcular folha, que vai receber um list de funcionário.
funcionários. Ctrl Shift O. Esse. Pessoal, por que agora você está usando list e não mais o array list? Isso daí também é polimorfismo, né? Eu acho que, deixa eu pegar aqui herança. Eu trouxe esse diagrama aqui, né? Aqui. É que a gente acabou passando meio direto por ele. Ó. A classe que a gente vem trabalhando com alguma frequência para substituir vetor, porque ela se torna mais fácil, é essa aqui. É uma classe concreta, né? Só que ela é uma implementação, uma das implementações de list, né? Só que além do array list tem pilha, tem lista encadeada, que vocês vão ver, tem fila prioritária. Aqui já é um outro. Aqui são algumas, tá? Tem mais. Tem lista duplamente encadeada, tem outras ali já. Quando você coloca para um método receber uma lista, quando você coloca para receber array list, você só pode receber array list. Quando você diz, ó, eu posso receber uma lista, que é o que a gente colocou aqui, né? Eu posso receber uma lista de funcionários. Eu estou fazendo uso do polimorfismo. Por quê? Eu posso receber aí um array list, mas posso receber também um linked list. Posso receber também um stack, uma pilha. Então, isso, mais uma vez, é o polimorfismo agindo. Eu não estou amarrando a um determinado tipo. Eu estou generalizando, dizendo, ó, eu consigo lidar com qualquer um desses. Então, qualquer um que implemente list, ou que herde, né? Digamos que aqui é tudo interface. Mas vamos imaginar aquela classe que herde de list, qualquer um que esteja nessa herança eu consigo receber. Tá? Da mesma forma que é o que a gente vai fazer uso, essa lista, eu disse que ela não pode armazenar funcionário. Então eu posso ter funcionário dentro, quer dizer, não posso porque o objeto funcionário não consegue criar, mas poderia se fosse concreto. Posso ter mensal fixo, posso ter eurista, posso ter comissionado efetivo. Tá? Então isso, mais uma vez, é o polimorfismo. Se a gente não, veja só, né, a gente poderia até forçar a barra, dizer, não existe polimorfismo, o que a gente vai ter que fazer? A gente teria que calcular, separar um método para calcular, receber o vetor de mensal fixo, outro para calcular o eurista, outro para calcular o comissionado, outro para calcular o comissionado fixo. A gente teria que fazer 4 métodos, cada um recebendo um vetor do tipo. Né? E se surgisse um novo, eu vou fazer isso. Nós temos tempo, mais uma aula. A gente simular o que seria não ter o polimorfismo e o que seria ter o polimorfismo. Eu vou fazer questão de fazer isso e vou diminuir aqui. Então, está frio, o Henrique explicou, colocou uma jaqueta. Hã? Tá bom? Henrique? Hã? Tá tranquilo. Aí se você espirrou, não espirrou? Então eu tenho sonho. Hã? Ah, tá. Tá, a gente vai fazer primeiro sem polimorfismo. E depois a gente vai aplicar. Vou fazer o seguinte. Criar a classe principal. Principal, folha de pagamento. FP não é Fábio Pinheiro, tá? É folha de pagamento. Vamos criar os nossos objetos aqui. Vamos primeiro no mensal fixo, que é o funcionário 1. O mensal fixo, ele é o funcionário Fábio. O CPF dele é o 11. E o salário do Fábio, vamos dar um salário legal, ele parece ser uma pessoa boa. R$ 3.500. Um bom salário. Só que não é string, né? On double. Vamos para o horista. Funcionário 2. É horista, né? É. New horista. A gente está cadastrando, né? Imagine quem está com o formulário de cadastro aqui.
O horista, o nome dele é Henrique. Coincidência só. O Henrique, ele também tem salário de 3.500. Só que ele trabalha, ele faz hora extra. A hora extra dele é 100 pila. Tá bom? Deixa eu só ver a ordem aqui, cadê? Salário base, valor e a quantidade. É 100 pila. Aqui, se a gente pensasse, né, o valor da hora é fixo, mas a quantidade da hora, ele não é fixo, né? Então, se a gente quisesse fazer algo mais real, a gente tiraria a quantidade de horas aqui, do construtor. A gente vai iniciar ela com 0. E a gente vai setar depois, né? Porque todo mês alguém vai ter que ir lá dizer, ó, esse mês o Henrique não trabalhou, que ele estava espirrando. Mas esse mês ele sete quantidade de horas. Esse mês ele fez 20 horas a mais. Beleza. Vamos ao funcionário 3, comissionado, que é o funcionário 3, NIO, comissionado, que tem um nome. Se comissionado, o nome dele vai ser Mickelson. Mickelson, eu nunca sei se eu escrevo seu nome certo. Não tem o C, né? Isso? O Mickelson, o CPF dele é esse aqui. O comissionado, ele tem um percentual e o total de vendas. Esse aqui também, né, se a gente pensar corretamente, e vamos fazer correto, o percentual é fixo, mas o total vai mudar todo mês. Então, o total de vendas vai vir zerado. Eu já vou corrigir esse aqui também. O total não vem. Total a gente define depois. Então, o percentual aqui vamos colocar em 15%. Eu acho que é um bom percentual. Ele vendeu 7 total de vendas. Ele vendeu 100 mil reais. Assim. Vamos a mais um mensal fixo. Quem precisa de mais um funcionário desse? F4. É o José, já que tem o Fábio, aqui nós temos o José, que é 4. Também vai ganhar 3.500 reais, né? Ele está mais tempo, o José já está mais tempo na casa, ele ganha 4.000. A empresa paga muito bem, tá? Só no sonho mesmo. Agora, o comissionado efetivo, é o nosso funcionário 5. É a nossa Gabriele, né? Eu sempre com 2 L. Então é porque tem uma do ensino médio. No terceiro tem a Gabriele e a Gabriela. Aí eu troco ela, elas ficam bravas, eu sempre tenho medo. E aí a Gabriele também é com 2 L. A Gabriele, ela tem Tá, não, aqui tem um erro também. Aqui, total de venda 0.
comissionado efetivo. Comissionado efetivo. É nome CPF, percentual e o fixo. Também ganha os 15%. Só que tem um fixo ali de 3.000. É uma empresa muito boa. Beleza. Então, esses são os nossos funcionários. A empresa já chegando, né? Podemos ter até um outro comissionado efetivo, já que a gente está rico. O comissionado efetivo F6, ele é o Gabriel. CPF 666. O Gabriel, ele está há menos tempo na casa. Ele só tem R$1.000 de salário fixo. Vai ter que correr atrás, Gabriel. Mas não está ruim também. Tá, então o que a gente precisaria agora, né? Criar, né, ter um folha, uma classe, né, um programa folha pagamento, pagamento. E esse folha pagamento, ele precisa receber todos esses dados para calcular o total da folha da empresa, né? Que é algo essencial na empresa. O que a gente pode fazer, né? Eu não posso ter um método aqui, até poderia, ia ficar feio, né? Um método calcular. A gente não sabe quantos funcionários a gente tem. Então, a gente já sabe que vai precisar de um vetor. Um único vetor com vários tipos ali, né? Poderia a gente já fez isso, né? Um vetor de funcionários, né? E a gente poderia testar, fazer um instance off, mas a gente quer fazer um sistema feio. A gente quer fazer sem polimorfismo por enquanto. Então eu teria que criar vários vetores igual aqui. Olha que coisa horrível, né? Acho que não vamos fazer isso aí, não vai ter tempo. Igual isso aqui, né? Um vetor de... Aí teria que fazer um vetor de comissionado, um vetor de fixo, um vetor de horista. Seria uma solução. Se a gente fizesse isso em C, digamos, infelizmente seria essa a solução. Eu criar 4 vetores, um para cada tipo. Então eu vou simular isso, tá? Senão ele não vai conseguir fazer tudo. Criar 4 vetores. Vetor horista, vetor mensal fixo, um vetor de horista, um vetor de comissionado e um vetor de comissionado efetivo. E aí, eu teria que chamar um calcular para cada um, né? Calcular. Poderia até... Não, eu teria que chamar um calcular para cada um. Calcular folha para cada tipo e depois somar tudo para cada tipo. Então, eu teria que ter um folha de pagamento pronto, calcular folha mensal fixo, onde eu passaria o vetor de mensal fixo. Dos funcionários. Calcular a folha do horista. Vetor de horistas. Calcular folha comissionado. Um vetor de comissionados. E calcular folha comissionado efetivo. E depois somar os totais.
Então, vejam, eu vou, né, só coloquei uma simulação aqui, se a gente fosse implementar isso, ia dar bastante trabalho. Isso aqui, os dados ali não mudam, né? Os funcionários são aqueles, independente da solução que a gente fosse fazer. E aí a gente criaria uma classe, a gente já criou, né, folha de pagamento, que tem que estar lá o cálculo lá da folha de pagamento. Se a gente ignorasse tudo que a gente viu agora, de fazer o uso da herança, né, para obter os benefícios do polimorfismo, o que a gente teria que fazer? Criar 4 vetores, né, um para cada tipo, porque eu não sei quantos mensal fixos eu tenho, eu não sei quantos horistas foram comissionados, né, a gente quase que só tem um de cada, mas a gente tem 2 mensal fixos, então vai precisar do vetor. Se tivesse 10, 20, 30, a gente tem 2 comissionados efetivos, também vetor. Então, cria 4 vetores, inicia o objeto dos 4 vetores, adiciona nos 4 vetores. Adiciona os elementos em cada um vetor. Depois, não é como a gente não sabe o quantitativo que tem, e ele tem que fazer um método para calcular o mensal fixo, passando o vetor, outro passando o vetor do horista, outro passando o vetor comissionado, outro passando... Então, tem que fazer tudo repetido para cada tipo. E pior, né, se a gente chega, a nossa empresa cresce e começa a criar gerentes, coordenadores, não sei o que, diretor, a gente tem que repetir tudo isso para... em VB, qualquer linguagem não orientada a objeto. Deixa eu ver aqui, caiu? Não. Fosse qualquer linguagem não orientada a objeto, é isso aqui que teria que ser feito, tá? Mas nós temos uma linguagem orientada a objeto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um vetor de funcionário, que eu vou chamar aqui também de funcionários. Então, criei o meu array list. Faço as importações, Java array list. Então, já aqui, nesse ponto, a gente já tem o benefício da herança, né? De que, como a gente viu lá no exercício de herança, no assunto, qual que era o tipo aqui? Isso aqui, do telefone, né? Que a gente já percebeu aqui que a classe pai pode receber instância das classes filhos. Então, se aqui todo mundo é filho de funcionário, eu crio esse vetor como sendo do tipo funcionário, que poderia ser também, pessoal, tranquilamente isso aqui, né? Funcionário, vetor, funcionários, igual a new funcionário... Que palavra chata escrever. 500. Tá? Poderia ser isso sem problema. É só que a gente aprendeu a usar array list, que é muito mais fácil, né? Mas isso aqui funcionar. E isso aqui já seria um benefício, né? Ao invés de eu criar 4 vetores, ou mais vetores, de acordo com os tipos que forem surgindo, eu crio um único só. Então, eu acho que só isso aí já se bastava. Mas não é só isso. Então, eu tenho funcionários, agora eu vou adicionar funcionários, ou add F1, F2, F3, F4, F5, F6. E aí, agora a gente vai fazer um calcular folha de pagamento, passando só o único vetor, e não 4 ou 5 ou 6, como a gente teria que fazer. Como eu comentei, nem vou criar o objeto da classe folha de pagamento. Vou fazer um método estático. Calcular folha, onde eu passo os dados do funcionário. E isso aqui me vem o total da folha. Aquele método a gente vai implementar.
Então veja como a coisa foi enxugada, né? A gente criou só um único vetor, adicionou, aqui a gente criaria 4, inicializaria 4, adicionaria em 4 e faria 4 cálculos de folhas separados para daí somar. A gente só criou um, adicionou só em um e vai chamar um único calcular folha. Agora vamos ver se esse calcular folha funciona, né? Public static double calcular folha recebe um list de funcionário. Pessoal, alguma razão para estar fazendo como static? Não tem nenhuma obrigação. Estou fazendo porque a gente quase nunca faz o método estático e porque dá para fazer, né? Porque eu não vou precisar de objeto da classe folha do pagamento. Então eu não tenho atributo nenhum, não vou precisar aceitar nenhum valor, é só mandar uma coisa e receber outra de volta, então dá sim para ele ser estático. Poderia não ser, claro, mas não precisa ser também. Então aqui o que a gente vai fazer? Um for each em cima de funcionários, pegando funcionário, e cada um desses funcionários que a gente tem, aí olha a beleza da coisa, né? Se a gente não tivesse padronizado, às vezes eu acho que eu me empolgo, né? Não sei. Mas para mim isso é uma coisa fantástica. Como a gente padronizou que todo funcionário, a gente definiu uma classe par, abstrata, com método get salário abstrato, obrigando que todo mundo tenha um get salário, eu tenho a garantia que qualquer funcionário, e eu não preciso testar tipo, eu não vejo que aqui a gente não vai falar de horista, de mensal fixo, de comissionado, porque eu sei que todos têm get salário. Então o que eu vou fazer aqui? Double total 0. Total folha, para deixar claro que é a folha. Total folha é ela mesma mais o get salário. Então vejam só, está pronto o método calcular folha. Veja que em nenhum momento eu me preocupei em saber que tipo de funcionário é. Eu nem sei quantos tipos de funcionários são, se são 2, 3, 4, porque eu não falo em horista, em missão fixa e nada. Eu percorro eles porque o que me interessa do funcionário? O salário, né? É uma folha de pagamento, eu só quero saber o salário dele. E como eu tenho a garantia, graças à classe abstrata, que todos têm get salário, então eu posso chamar tranquilamente, fazer o cálculo e retornar a folha. Então vamos ver se isso funciona. A nossa folha está bem cara, né? Temos 2 fixos, 7.500, mais esse aqui, 10.500. Ah, é bastante dinheiro. Eu vou considerar que... Não, mas eu vou fazer essas contas, sim, para a gente ter certeza que está correto. 3.500, o outro tem 20 horas, 2.000 mais 3.500 mais 5.500, mais 15% de 100.000, 15.000, mais 4.000, mais... esses comissionado efetivo... Faltou o total de vendas, né? Total de vendas 20.000. Get não, 7. F6
10.000. 28.000, mas acho que eu dei salários bons demais aqui. 3.000. Hã? Como é que é? Bom mesmo. Para quem? Você? Não, você está começando agora, calma aí. A Gabriela já tem mais experiência. 20.000 vezes 0,15 mais 1.000. Não, tá começando agora. Calma aí. Ó, só vendeu 10.000 esse mês e já quer aumento. Mostrar resultado, né? 36.500. Eu acho que essa é a nossa folha. Eu não errei nas contas. Beleza. Vamos rodar. Ah, falta escrever aqui, né? CISO total da folha de pagamento. Acho que nossa empresa vai quebrar no primeiro mês. Nossa, deu muito aqui. Ah, é que o percentual a gente mandou assim, e é 0,15. Ah, agora sim. 36.500, 36.500. Então, veja só, né? A gente fez o cadastro dos funcionários, definiu os dados e com um único método, né? Nem falamos em tipo de funcionário, ele calculou a folha. Então, se a gente vem aqui e adiciona, independente do tipo que seja, né? Vamos criar mais um mensal fixo. O pessoal está pedindo aumento de salário, mas a gente vai precisar contratar mais. Então, nada de aumento esse mês. Agora é o Rodrigues. Rodrigues tem o CPF 777. E o Rodrigues está sendo contratado hoje. Desculpa aí, Rodrigues. É isso que a gente está podendo pagar. Opa, falta adicionar. Então, veja só, a gente criou o objeto e adiciona ele aqui. Funcionário.add F7. Opa, F7 38.500. Beleza, né? A gente já viu o benefício aqui, né? Fizemos um método bem simples, independente do tipo que vai chegar do funcionário. Mas vamos ver, né, até onde pode chegar esse tal do polimorfismo no que mais ele pode ajudar. Vamos criar um novo tipo. A empresa cresceu, a gente dividiu em departamentos, agora a gente tem o gerente. O gerente, ele vai entrar onde aqui na nossa herança? Cadê o nosso... Aqui. O gerente, ele... Mensal fixo, salário base. Eu vou enfiar o gerente aqui. O gerente, ele tem um mensal fixo... mais um... O que a gente tinha falado de gerente da semana passada? Não é por produção, né? Gerente não ganha por produção. Hã? Como é? O gerente? Ah, eu vou inventar que ele tem aqui mais uma função gratificada. Se alguém tiver um nome melhor para isso. Mas, enfim, é um complemento ao salário ali por ele ser gerente, né? Função do gerente. Bonificação. Muito obrigado. Por isso que ela ganha mais que você, entendeu?
Então, ela já está há mais tempo com a gente, já está entendendo a empresa. Pode ser a nova gerente, tá? Já é uma forte candidata a gerente. Bonificação. Beleza. Então, o que a gente vai fazer, né? Chegamos para a empresa ali que desenvolve o sistema, a empresa do Henrique, é o outro Henrique, né? Henrique, a gente precisa fazer uma modificação no nosso sistema, a gente tem um novo tipo de funcionário. Esse funcionário é o quê? Ele é do tipo mensal fixo. O Henrique já sacando a herança, ele vai herdar então de mensal fixo. Não, pode deixar que no dia de Natal a gente entrega ali. E o que o gerente tem? Ele tem uma bonificação. É um valor fixo também, mas é um belo extra ali. Construtor. O gerente, ele tem um nome. Ele tem um CPF. Ele tem a bonificação. Super. Não, tem um fixo também, né? Double, fixo e a bonificação. Então, aqui vai o fixo. A bonificação a gente constrói aqui. Ele herda de mensal fixo, então ele precisa também de um get salário, que vai ser o salário do mensal fixo, mais a sua bonificação. Então, bem sossegado. E vamos fazer o negócio completo, né? Get bonificação, set bonificação. Se assim o gerente se comportar, ele pode ganhar um aumento, né? Esse sim está merecendo aumento. Feito, gerente. Aí o Henrique entrega o sistema, né? Lá para o RH vai cadastrar o gerente. Não gostou. O que a gente pode fazer, né? Gerente é o funcionário 8. Gerente. Nós vamos ter a gerente Gabriela, ela foi promovida, muito envolvida com a empresa. Esse comissionado aqui é o Vinícius, ele anda meio sumido, meio quieto lá no fundo da empresa, mas ele está se empenhando. Só que não vai ganhar o salário da Gabriela, obviamente, né? Vai para 1.000. Ô, Gabriel, vamos lá, 2.000 para o Gabriel. Vamos fazer o seguinte, para a gente não mexer muito nas contas, a gente manter o que tinha lá. 20.000, 15%, 3.000 para o Gabriel. E agora o Vinícius pega o salário do Gabriel. Mas está começando. 1.000, 10.000 de venda, tá bom. Agora tá bom. No Natal a gente faz essas benesses. A Gabriela, ela tem o fixo já de um funcionário antigo, que é 4.000. Mas, como gerente, 10.000. É um belo salário. No final de ano, então... Então, a nossa folha aqui com a Gabriela, mas vai valer a pena, porque a empresa vai render mais. Vai aumentar em 14.000, né? Se eu não estou enganado. Se eu não baguncei ali. 14.000, 50.000 chega, né? Então, veja só. O RH cadastrou a Gabriele e adicionou lá na lista de funcionários, né? Na verdade, isso é automaticamente, né? Na hora que cadastra, ela já vai lá para o banco de dados... E já adiciona ela ali. Pergunto, para a gente encerrar o nosso ano, né? Em cima da bucha, parece que foi ensaiado.
Veja só, a gente acrescentou um novo funcionário, e não só isso, a gente acrescentou um novo tipo de funcionário, um gerente que não existia, mas a empresa cresceu, está vindo dinheiro a rodo, aumentamos o salário de uns, outros não. Então a gente criou um novo tipo, porque precisou organizar lá, dividir alguns setores. Então no RH só criei esse novo tipo e cadastrei. Preciso mexer na folha de pagamento? Vejam só, a folha de pagamento é a soma de salários de vários funcionários de tipos diferentes. Missão fixo, horista, comissionado, funcionário efetivo, agora é gerente. Então pega esse salário de todo mundo e soma e diz, ó, tá aqui, patrão. É isso que você tem que desembolsar no mês. Fora impostos, né? Mas não vamos falar de imposto. A gente mora num mundo sem imposto. Pergunta de prova. Depois que eu criei o gerente e a nossa empresa, além do Henrique, né, trouxe esse upgrade no nosso sistema, a classe folha de pagamento nem foi aberta. É muito menos mexido no método. Preciso fazer alguma coisa nele? Henrique. Bom dia, Henrique. Bom dia. Pode botar. Obrigado. Não, desculpa atrapalhar. Preciso fazer alguma coisa na folha de pagamento? Não. Não preciso, porque agora nós temos os poderes do polimorfismo. Né? Se a gente não tivesse o polimorfismo, o que a gente teria que fazer? Olha aqui embaixo. Criar um vetor diferente, instanciar os objetos lá dentro, adicionar os um ou mais gerentes, né, não sabemos, criar mais um método de cálculo do salário, cálculo da folha do gerente, passando desse vetor gerente, pegar esse resultado e somar no total da folha. Isso seria um programa estruturado, seria um programa em C, em Pascal, em VB, no antigo JavaScript, orientação objeto, em Clipper, em COBOL, qualquer outra coisa. Mas nós temos a orientação objeto. Então, sem mexer em uma linha de código do cálculo da folha de pagamento, a gente tem nosso sistema atualizado. Agora está ali a folha, estourou o orçamento, mas isso depois a gente vê. Então, veja só que legal, né? A gente criou uma nova classe, um novo tipo, e um método que depende dessa classe, né, que utiliza informações dessa classe para fazer o seu algoritmo, fazer os seus cálculos, nem tomou conhecimento que essa nova classe existe. Né? Porque ele, em seu parâmetro, ele recebe a classe pai. Então, todo mundo que entrar nessa hierarquia e respeitar a hierarquia, implementar o que a classe abstrata determina, que é o get salário, né? Essa classe não precisa saber quantas classes, quantos tipos e quais tipos vão vir no vetor, por causa da herança, por causa da classe abstrata, por causa do polimorfismo. Ok? Com isso, né, se alguém tiver dúvida, ainda temos 6 minutos. Se não, com isso a gente encerra o conteúdo de orientação objeto, encerra essa parte de herança. Nunca mais eu ver isso, não, muito pelo contrário, agora isso vai fazer parte da gente, né? Tudo que a gente for desenvolver ali na segunda metade da disciplina, quer dizer, já é mais do que a segunda metade, né? Quem for desenvolver no retorno, seja em exercícios, em APIs práticas que a gente falou, vai fazer com banco de dados, com interface gráfica, isso vai estar tudo embutido. Aí sempre a herança vai fazer parte das nossas herança, polimorfismo, classe abstrata, das nossas atividades. Né? Aqui a gente encerra a parte teórica. Daqui para frente, agora, é muito mais prática do que teoria. Né? Até porque, como a gente vai ter uma carga de horário de aula mais alta, a gente vai ficar 4 horas aqui no laboratório, é bom que seja prático, porque você já dorme em poucas aulas, né? Imagine em mais aulas. Tá? Reforço mais uma vez que a gente do lado de cá gostaria que vocês absorvessem tudo e entendessem a maravilha disso. Né? A gente tenta não me frustrar quando não percebe, mas eu sei que é assim mesmo. Só que isso aqui realmente é muito interessante, é muito importante saber usar isso aqui da melhor forma, porque
aumenta a produtividade de forma gigantesca. Mas a gente sabe que isso leva tempo, né? E para quem for programar aí pelos bons anos da vida, vai entender isso muito breve. Tá já, gente. Encerramos o ano civil por aqui. Hã? Posso. Eu vou encerrar a gravação aqui da turma online. Eu não sei se interromper a gravação.